Sem dúvida, a Grécia é um dos lugares mais interessantes do mundo. Embora complexa, a rica cultura grega deixou para trás ruínas e artes que são surpreendentes e também aterrorizantes. Geralmente as descobertas arqueológicas são interessantes, pois nos contam mais sobre as vidas dos humanos nos tempos em que não existíamos. Quanto mais os arqueólogos encontram, mais nós sabemos sobre o nosso passado e mais queremos aprender. Algumas descobertas vão deixar você rindo, enquanto outras vão te chocar, e tem algumas que vão mudar tudo em que você já acreditou. Desde a descoberta do Templo de Zeus até o antigo shopping grego. Estas são as descobertas chocantes dos cientistas na Grécia que mudaram tudo. Os cientistas acabaram de encontrar o templo do deus Zeus. Ouvimos falar de Zeus e a verdade é que alguns de nós não acreditam em tudo o que foi dito sobre ele, mas depois que os arqueólogos no Egito descobriram os restos de um templo inspirado em Zeus na península do Sinai, tudo mudou. Isto não é para chamar sua atenção como uma mentira. Foi verdadeiramente descoberto, e isto foi confirmado no tweet do Ministério do Turismo e Antiguidades, onde eles compartilham fotos de descobertas e escreveram: a missão arqueológica egípcia trabalhando no local de Tel Al-Farma, na área arqueológica do Sinai Norte, conseguiu descobrir os restos de um templo para o deus Zeus Cássius, dentro do projeto de escavação do Sinai para o ano de 2021-2022. Além de descobrir o local, os cientistas também descobriram que ele data do final do período faraônico e foi usado durante os períodos greco-romano e bizantino. Em Tel Al-Farma, há também vestígios do período cristão e do início do período islâmico. Mas como a tripulação chegou a reconhecer o templo? Isto foi descoberto com a ajuda de restos de pilares de granito que foram usados como portão de entrada do templo. O templo era um lugar muito sagrado que homenageou o deus Zeus Cássius. E, para aqueles que não sabem sobre Zeus Cássius, ele não é o deus grego Zeus, mas uma divindade que funde Zeus com o Monte Cássius. Esta montanha está associada a uma lendária batalha que aconteceu entre Zeus e o Monte Tífon, para decidir quem governaria o cosmos. De acordo com a mitologia grega, Zeus é o deus do céu, o deus grego mais poderoso, o governante, defensor e pai de todos os deuses e da humanidade. Zeus é frequentemente mostrado como um homem mais velho com barba e é simbolizado pela águia e pelo relâmpago, com o qual ele ganhou o monstro Tífon. Conhecido hoje como Jebel Akra, Cássius é o lar de trovoadas frequentes e se tornou um importante local de adoração em múltiplas tradições antigas. Nós não podemos esperar menos de fusão de um deus com uma montanha. Isso é incrível, não é? Mas o que é mais espantoso é o mecanismo de Anticítera. Este é um antigo dispositivo do tamanho de uma caixa de sapatos e às vezes é chamado de o computador mais antigo do mundo, pela capacidade de realizar cálculos astronômicos. Alguns mergulhadores descobriram os restos deste mecanismo fora da ilha grega de Anticítera em 1901. Os restos deste mecanismo estão agora preservados no Museu Nacional de Arqueologia em Atenas. Esse mecanismo foi construído há cerca de 2.200 anos, e apenas 82 fragmentos, que é cerca de um terço do mecanismo original, sobrevivem hoje. Este computador mecânico de engrenagens de bronze não fará nada além de explodir a sua mente, especialmente quando você perceber que ele usou tecnologia revolucionária para fazer previsões astronômicas através da mecanização de ciclos e teorias astronômicas. O mecanismo é único por causa de suas funções. Ele era capaz de realizar cálculos diferentes e podia ajudar a rastrear os movimentos do Sol, da Lua e de 5 planetas. Uau, isso é enorme, hein? E como dito anteriormente, este mecanismo poderia até mesmo ir tão longe quanto dizer quanto de competições atléticas como Olimpíadas estavam programadas para acontecer. Quem fez este dispositivo deve ter conhecido muito sobre astronomia, metalurgia e mecanologia, e também teria usado grande destreza manual, de acordo com Aristides Voulgaris, o líder da equipe de projeção de reconstrução funcional do mecanismo Anticítera, um projeto que visa reconstruir como o mecanismo originalmente era e obter um melhor entendimento dele. Os fragmentos recuperados do mecanismo continham inscrições, e nas últimas 2 décadas, os cientistas puderam ler mais destas inscrições gregas usando métodos de imagem de alta tecnologia, tais como a varredura de raio-x em 3D, e isto lhes permitiu aprender mais sobre como o mecanismo funcionava. Nós não teríamos descoberto nenhuma destas incríveis descobertas sem pesquisa e graças à arqueologia. Nós também aprendemos que esta geração não é a primeira a usar um shopping center, quando os cientistas descobriram um na antiga Grécia. Ao longo da costa cênica no norte do mar Egeu, arqueólogos descobriram um pórtico grego, antigamente um conjunto de lojas que era chamado de pórtico. Este pórtico é esperado que seja então um tipo de lojas que funcionava há 2.500 anos atrás. Era um tipo de shopping a céu aberto. O pórtico à beira-mar, ou estoa, se estende por 40 metros de largura com 7 salas dentro,
cada um carregado com os toques arquitetônicos distintos de seus antigos donos de lojas. No local, foram encontradas ruínas que incluem moedas, vasos e outros artefatos que contêm pistas de quando e como as pessoas viviam na cidade antiga. Esta descoberta não está na lista porque é o primeiro pórtico conhecido. Os pórticos são bem conhecidos do período helenístico, do 3º ao 1º século a.C., mas exemplos anteriores são extremamente raros. O pórtico da antiga cidade de Argelos foi descoberto ao longo da costa norte do Mar Egeu, na Grécia moderna, no verão de 2013, durante escavações. A partir de vídeos e fotos deste site, podemos ver as ruínas que foram escavadas, incluindo 5 dos 7 armazéns que compõem o pórtico. Argelos foi fundada por volta de 655 a.C. e atingiu seu auge no século V. Foi ofuscado pela fundação de Anfípolis, um posto avançado ateniense, e depois deixado em ruínas depois de ter sido conquistado por Filipe II da Macedônia em 357 a.C. E no século IV a.C., Argelos foi abandonado. Isto funcionou como uma cápsula do tempo para a vida antiga no noroeste da Grécia. Entre os artefatos encontrados dentro do pórtico de Argelos estavam antigos recipientes de cerâmica grega como ânfora. Esta descoberta fez com que escavadeiras trabalhassem tentando juntar fragmentos de azulejos como quebra-cabeças dentro do depósito de um pórtico. Isto para cada sala que foi projetada usando diferentes técnicas de construção e alvenaria, indicando os donos das lojas. Definitivamente, muitas pessoas excepcionais que nós não conhecemos existiam há muito tempo, tanto quanto existem agora. Ou então, como você explica cirurgia do cérebro na era bizantina? Há uma maneira que nós, mesmo especialistas, vimos o desenvolvimento de intervenções cirúrgicas no período proto-bizantino, mas depois que os restos humanos foram encontrados em uma ilha grega, tudo mudou. Um crânio mostra os traços da complexa cirurgia cerebral e esta descoberta está lançando uma nova luz sobre os conhecimentos e habilidades médicas dos médicos e cirurgiões do Império Bizantino. Os restos do esqueleto foram encontrados na ilha de Tassos por uma equipe da Universidade Adelphi. Havia um total de 10 esqueletos, 4 deles são fêmeas, enquanto os 6 restantes eram machos. Os pesquisadores acreditam que os esqueletos masculinos pertenciam a homens que já foram guerreiros montados, tanto arqueiros a cavalo quanto lanceiros. Após o teste, foi estabelecido que eles pertenciam a indivíduos do início do período bizantino, por volta do 4º ao 7º século depois de Cristo. Este foi o tempo em que o Império Romano estava evoluindo para o Império Bizantino no Mediterrâneo Oriental. Estes ossos foram encontrados enterrados em um antigo cemitério cristão próximo a uma igreja mortuária. Com base na localização e arquitetura do local do enterro, é provável que os restos mortais sejam de pessoas de alto status social. E porque a cavalaria pesada e arqueiros a cavalo foram considerados tropas de elite pelos bizantinos, considerando o ferimento na cabeça que envolveu a cirurgia cerebral, esses homens são suspeitos de serem guerreiros montados da alta classe. Acredita-se também que as mulheres encontradas enterradas no local estavam relacionadas com homens mortos, possivelmente suas esposas. De acordo com resultados, depois que os ossos foram examinados, os donos dos ossos sofreram traumas e receberam tratamento médico extensivo. Os casos tiveram cirurgia e ortopedia, especificamente por um cirurgião experiente ou médico com grande conhecimento no tratamento do trauma. Normalmente, a crença é que apenas médicos militares tenham os níveis de habilidade necessários para realizar tais operações. As legiões romanas há muito empregavam médicos profissionais e até mesmo tinham hospitais dedicados. Os proto-bizantinos continuaram esta tradição. De todos os crânios que foram examinados, um crânio em particular surpreendeu mais a equipe de pesquisa por causa de dados médicos, cirúrgicos e paleopatológicos derivados. Os dados mostram que o procedimento no crânio é conhecido como trefinação e envolve a perfuração de 2 pequenos furos no crânio. Esta é uma cirurgia cerebral sofisticada que fez as mandíbulas dos cientistas caírem. Sem dúvida, quase tudo que pensamos que a civilização trouxe até nós já existiu no passado. Outro exemplo é um antigo laptop. Espere, os arqueólogos não encontraram restos de um laptop dessa vez, mas essa descoberta é sobre uma estela. E esta estela, mantida na coleção do Museu J. Paul Getty em Malibu, Califórnia, provavelmente data de cerca de 100 a.C. É um típico marcador funerário, representando vibrantemente o indivíduo falecido, muitas vezes, no caso de mulheres, em uma cena doméstica. Estas estelas foram esculpidas em relevo e foram quase sempre pintadas, embora a pintura não sobreviva na maioria dos casos. Nesta estela, uma mulher se reclina em uma cadeira e chega a tocar a tampa de um objeto, que é segurado por uma garota cujo penteado e roupas indicam que ela é uma escrava. Este é um tropo bastante típico na estela funerária, a imagem de uma mulher adulta rica chegando a uma criada e pode ter refletido o desejo da sua família de que ela conserve o seu status na vida após a morte.
Outras pistas para o seu alto status incluem suas pulseiras de cobre e a natureza elaborada de cadeira em que ela está sentada, que ostenta pernas de leão pintadas e braços em forma de águia. Mas seu status não é a principal razão de estarmos aqui. Isto é sobre o objeto que esta mulher está tocando. Dê uma olhada nele. Parece um laptop, não é? Muitos estudiosos dizem que é um tipo de caixa, com alguns indo tão longe que o interpretam como uma caixa de joias ou como a caixa de Pandora. No entanto, para alguns de nós, parece um laptop. Eu não acho que a mulher estava tocando uma arca por causa de como seus olhos estavam fixados no que é possivelmente uma tela e além do objeto ser muito raso para ser uma arca. O objeto se parece muito com um laptop a partir desta vista, e os buracos misteriosos ao longo da base do objeto se parecem exatamente como portas de conexão. Mas o que não faz sentido é que não há como algo assim ter sido inventado naquela época, exceto que aquela época foi visitada por um viajante do tempo. Ah, sim, e tem ruínas perdidas de Vlocos. Pesquisadores da Universidade de Bournemouth têm explorado os restos mortais da cidade grega secreta de Vlocos, cerca de 190 milhas ao norte de Atenas, que se acredita datar de 2.500 anos. Torres, muros e portões da cidade foram descobertos no topo da colina e nas encostas, mas muito pouco é visível no chão, o que leva os especialistas a acreditar que a cidade está enterrada abaixo. E isso é interessante. Pesquisadores da Universidade de Dorset devem ter encontrado e, por isso, eles uniram forças com a Universidade de Gothenburg, da Suécia, e especialistas locais para investigar a incrível descoberta usando tecnologia revolucionária como radar e drones. O equipamento lhes permitiu visualizar o site como nunca antes, produzindo mapas 3D das fortificações e um plano detalhado das características do subsolo. Esta ferramenta deu um resultado excepcional que ajudou a entender mais sobre a cidade, incluindo a identificação de possíveis áreas privadas e públicas, bem como de bairros industriais. Com a ajuda de especialistas da Suécia e da Grécia, os resultados proporcionaram uma visão significativa sobre o layout do Vlocos e uma janela para a vida daqueles que lá viviam. É bom que haja tecnologia avançada desta vez, porque ao invés de escavar a cidade, a equipe está usando tecnologia como radar de penetração no solo para revelar os segredos da colina. Os pesquisadores também descobriram uma praça e uma grade de rua, indicando que a cidade é grande. Estas descobertas mostram que há tantas coisas enterradas sobre a Terra e, se você gostaria de saber sobre um segredo, comece a cavar. Enquanto os arqueólogos estavam cavando, eles encontraram um cofre secreto. Este cofre foi descoberto em Anfípolis, e não é a primeira descoberta feita nesse lugar, mas sim acrescentada à lista de descobertas intrigantes. O túmulo de Anfípolis, na região Serres da Grécia, data de 325 a 300 antes da Era Comum, e provavelmente foi construído após a morte de Alexandre o Grande. Esta tumba é significativa porque é a maior tumba já descoberta na Grécia. Ele produziu 2 cariátides de mármore, conhecidas como esculturas femininas, assim como paredes de alvenaria e um arco com 2 esfinges. O túmulo também revelou um mosaico representando o sequestro de Perséfone, completo com o deus grego Hermes. O habitante deste túmulo permaneceu um mistério, deixando alguns especialistas acreditar que o túmulo era o lar de Olímpias, a mãe de Alexandre o Grande, porque as rosetas em um bloco de mármore no túmulo se parecem com as encontradas no caixão de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. No local também havia uma estátua de leão que corrobora os escritos do grego Plutarco sobre o túmulo de Olímpia. Outros especialistas também têm suas sugestões sobre a moradora do túmulo, Roxane, a esposa de Alexandre. Eles também acreditam que o túmulo nunca foi ocupado e foi destinado ao próprio Alexandre. Após a busca, os arqueólogos anunciaram que a tumba incluía 3 câmaras fúnebres e que os restos mortais haviam sido saqueados do local. E agora os especialistas encontraram evidências de uma 4ª câmara, um cofre secreto subterrâneo. De acordo com o Ministério da Cultura da Grécia, a 3ª câmara, que também abrigava o mosaico Perséfone, incluía uma entrada para a sala secreta, que é de 13 por 7 pés. Esta nova abóbada está dando aos arqueólogos a esperança de que um dia eles seriam capazes de determinar os habitantes do túmulo e também determinar se era ou não Olímpias. Esta estrutura é muito antiga, mas não tão antiga quanto a parede de pedra que uma vez fechou parcialmente a entrada da caverna da Feópetra. Esta caverna é um dos céus pré-históricos recentemente estudados na Grécia. Ela pode ser legitimamente reivindicada como tal porque o seu estudo já nos forneceu uma infinidade de informações, incluindo as mudanças climáticas no longo passado e a evolução da vida humana na área durante a Era Paleolítica. Os restos desta parede de pedra estavam na entrada da caverna Feópetra pré-histórica, perto de Calâmbaca, e foram datados recentemente por especialistas por cerca de 23.000 BP, tornando a mais antiga construção feita pelo homem na Grécia.
Dois cientistas, Nicholas Zacharias e Ioannis Batsiakos, determinaram a data da estrutura no Laboratório de Arqueometria do Centro Nacional de Pesquisa Científica Demócritos, usando a luminescência estimulada opticamente, conhecida como OSL, abreviadamente. O lugar consiste de uma câmara retangular de 500 metros quadrados, da qual a entrada tem 17 metros de comprimento por 3 de altura. A parede de pedra foi feita de alvenaria seca e se estende através da boca da caverna, reduzindo a grande abertura em cerca de 2/3. A idade que foi sugerida para a parede indica que ela pode ter sido construída por habitantes paleolíticos da caverna para se protegerem contra o frio, porque a data coincide com o último período glacial, cerca de 110 mil a 10 mil anos atrás. Dentro da caverna foi encontrada uma sequência estratificada de 6 metros de profundidade de depósitos arqueológicos que indicam que a caverna foi continuamente habitada desde cerca de 50 mil a.C. até 3 mil a.C., ou seja, desde o Paleolítico Médio, cerca de 300 mil a 40 mil anos atrás, até o Paleolítico Superior, 40 mil a 12 mil anos atrás, o Mesolítico, 12 mil anos atrás até o início do Neolítico, e o Neolítico, 6 mil a 3 mil a.C. na Tessália, por períodos. Havia também evidências de que a caverna era usada temporariamente durante a Idade do Bronze e também nos tempos modernos, quando os pastores e outros visitantes usavam temporariamente a caverna até o início das escavações do ano. A caverna Anfíopetra também é única na Grécia, porque o seu registro arqueológico abrange 2 grandes momentos da história humana: a substituição dos neandertais pelos humanos modernos e a mudança na subsistência humana de caça e coleta nômade para a agricultura sedentária que marca o início da Era Neolítica. Anfíopetra Cave também fornece as primeiras evidências da habitação em cavernas paleolíticas na Tessália e um importante registro de mudanças climáticas durante o final do Pleistoceno e o início das eras holocênicas. Muito antes da caverna ser habitada, parece que os neandertais já estavam cientes da sua existência. Em março de 2009, a equipe de Kiparice Apostólica encontrou um rastro de pelo menos 3 pegadas humanas deixadas no chão de terra macia da caverna, aparentemente por várias crianças neandertal, com cerca de 2 a 4 anos de idade, a julgar pelo tamanho das impressões, durante o período do Paleolítico Médio, há cerca de 135 mil anos. Através da análise de plantas e sementes carbonizadas, tem mais informações sobre as práticas dietéticas dos habitantes, enquanto depósitos de argila não cozida detectados dentro da caverna apontam para a exploração do Paleolítico Superior ou experimentação com material maleável muito antes de a cerâmica queimada começar a aparecer no início da Era Neolítica. Com a arqueologia, eu acho que nada pode ser perdido para sempre, pois os cientistas descobriram a cidade perdida de Tenia. Escavações perto da vila de Chiliomodi, na região sul do Peloponeso, na Grécia, indicaram a presença da rica cidade antiga de Tenea. Antes, a localização de Tenea era baseada principalmente em referências históricas, mas agora o achado era uma prova de que ela existia. A escavação mais recente descobriu 7 sepulturas que datam da época romana e do período helenístico e, pela primeira vez, restos de um assentamento. Escavadeiras detectaram estradas pavimentadas e estruturas arquitetônicas que mostraram que uma cidade existia naquele local. Chiliomodi é a parte de um complexo de comunidades que é chamado de município de Tenea. E, por qualquer razão, os arqueólogos começaram a escavar essa área principalmente em 2013. De acordo com a história, Tenea pode ter sido fundada por troianos que foram feitos prisioneiros por Agamenon, rei da vizinha Micenas. Durante a escavação, arqueólogos descobriram argila, pisos de mármore, pedras e algumas paredes cuidadosamente construídas. Na cidade, eles também encontraram 200 moedas raras, o que mostra que a cidade era muito rica. Mesmo desde suas estruturas até os seus túmulos, que eram ricos em vasos e joias, você pode dizer que a cidade era uma cidade rica. E com certeza, um achado intrigante no local foi uma moeda de ouro para pagar a viagem de uma vida após a morte e um anel de ferro com um selo que retratava o deus grego Sérapis, sentado em um trono, com Cerberus, um cão mítico de 3 cabeças que guarda os portões do Hades ao seu lado. E agora, falando por último, a gente fala sobre o capacete misterioso de um grande guerreiro. No porto de Haifa, em Israel, em 2007, marinheiros de um navio holandês encontraram um capacete que só recentemente foi entregue aos oficiais israelenses. Após que foi anunciado que o capacete pertence ao tipo coríntio que leva seu nome da cidade de Corinto, na Grécia, onde foi desenvolvido no século 6 a.C. A declaração diz que o capacete foi feito magistralmente a partir de uma única folha de bronze com aquecimento e forjamento. Essa técnica permitiu que o peso fosse reduzido sem reduzir a capacidade de proteção. Acredita-se que este capacete pertenceu a um soldado grego da frota grega e participou dos ataques contra os persas
que dominavam o país naquela época, e que o dono do capacete, muito provavelmente, participou do contra-ataque grego que foi lançado em 479 a.C. contra os persas, cujo império naquela época se estendia por quase todo o Oriente Médio. 2 vezes, os persas tentaram invadir a Grécia e foram mal sucedidos em ambas as ocasiões. A primeira foi na Batalha de Maratona, nos arredores de Atenas, que foi repelida em 490 a.C. Durante a segunda, eles foram recebidos pelos espartanos sob o comando do rei Leônidas na Batalha de Termópilas, em 480 a.C. Após a Batalha de Salamis, os persas foram finalmente expulsos da Grécia em 479 a.C. As batalhas adicionais aconteceram por mais de um século, até a conquista final do Império Persa por Alexandre o Grande, em 330 a.C. Em 2019, arqueólogos marinhos anunciaram ter descoberto artefatos submarinos no local de um edifício onde a Batalha Naval de Salamis foi travada no Golfo Sarônico, em 480 a.C. Esta descoberta foi feita durante um trabalho de escavação há alguns anos nas águas rasas ao largo da costa de Salamis. De pé nas águas rasas havia uma estrutura de quase 50 pés de comprimento e foi construída sobre um eixo norte-sul. Os pesquisadores acreditam que era um grande edifício público que foi usado até o final da época romana, no século III. Muito provavelmente, teria sido um dos principais edifícios públicos da cidade antiga, localizado em seu ponto mais baixo na área portuária. A equipe de pesquisa encontrou cerâmica, estátuas, colunas ou pilares e outras características relacionadas ao edifício, juntamente com esculturas de mármore. Um dos achados mais espetaculares foi a cabeça requintada, pertencente a uma estátua de um atleta ou deus, que se diz ser do século IV a.C. A Batalha de Salamis é uma das mais significativas da antiguidade, pois uma frota grega de navios de guerra destruiu uma frota da Pérsia, poupando a Europa da invasão do Oriente. Estas descobertas são tão intrigantes, mas você ficaria surpreso em anos vindouros com o que os arqueólogos estariam escavando em terras antigas ao redor do mundo.